Então, próximo domingo é a primeira fase da prova do Enem. Prova de linguagem, de redação e de humanas. E nós estamos aqui reunidos para poder dar dicas para vocês daquilo que vocês não podem descuidar. Por exemplo, caneta preta, não esqueçam, tá bom? São esses pequenos detalhes que nós vamos conversar aqui agora. O João detém muito dessas informações, né, João? Você tem detalhes, João, de que você já errou no simulado do Enem e que você poderia alertar o nosso público aqui com relação aos cuidados com a prova? Eu acho que é sempre bom você se preparar, porque você vai ficar lá, se você for um candidato que quer passar alguma coisa, eu imagino que seja, é bom você sempre se preparar para passar bastante tempo fazendo a prova. Então você sempre tem que pensar em levar alimentos que você não vai sentir dor de barriga, por exemplo, depois, que foi um negócio que eu já pequei muito fazendo em um simulado, por sinal. Olha que detalhe, né? Então, assim, eu acho que é muito importante você levar um negócio mais leve, às vezes, não levar aquele prato que você geralmente faz no dia a dia, sabe? Porque chegando em casa você vai conseguir comer normalmente. Então, o importante é você pensar a longo prazo, assim, que você vai ter que ficar suas 5 horinhas ali da tarde fazendo a prova. E nem ficar sem comer, porque tem gente que fica ansioso e aí não come, chega lá a barriga fica roncando, né, João? Sim, então sim. Tem que comer, ainda que não esteja com muita vontade, né? Não, perfeito. Eu acho que é tudo uma questão de balanço, sabe? Você não pode levar um docinho pequeno e você não pode levar um prato de comida enorme também. Até porque não é legal atrapalhar as outras pessoas que estão fazendo prova junto com você. Às vezes com barulho de abrir embalagem, às vezes com um cheiro muito forte de comida, né? Mas pode levar comida? Pode. Só que eles eles exigem, na verdade, que você tire a embalagem do que tiver embalagem, você bote numa vasilha transparente. E garrafa d'água a mesma coisa, você não pode levar garrafa plástica de água com rótulo e não pode levar garrafa de água no geral. É garrafa plástica sem o rótulo. Agora me diz uma coisa, a pessoa que leva uma marmita para comer, ela fica fazendo prova comendo assim? Então, eu não consigo imaginar por que a pessoa leva uma marmita. João, você tem isso? Aí outra prova, a prova da FUVEST, mais um vestibular parecido, e o pessoal aproveita para almoçar logo antes da prova, porque o horário da prova é ali muito próximo. Aqui na Galoá, quando teve um amigo meu que trouxe um pudim. Ele comeu um pudim no meio da prova. Durante a prova? Um pudim. Gente, eu vi um pedaço. Foi um pudim inteiro. Mas aonde que bota? Ele pegou uma vasilha transparente, cortou o pudim, colocou e... Mas a mesa não cabe a prova e o pudim bota no chão? Eu acho que ele botou a prova debaixo da mesa. Aí depois ele saiu com um pedacinho assim. Gente, não aguento mais, tô passando mal. Pega o pudim. Tanto pudim. Porque é tanto pudim. Ele comeu um pudim inteiro sozinho. Gente, então nós já falamos, tem mais algum detalhe, Cecília, com relação a esse comer durante a prova? Tem mais alguma coisa? Só pode levar água, né? Ou pode levar refrigerante? Acho que... é uma boa, gente. Desde que esteja em garrafinha transparente, sem rótulo, pode levar qualquer coisa. Eu sei que, eles não aceitam óculos de sol, boné, viseira, moletom cobrindo a cabeça. Nada disso pode, porque se você fizer isso, é desclassificado. Não é nem que eles te avisam, eles já te desclassificam na hora. Se tiver com moletom na cabeça. Não pode, só tirando. Aí não pode usar óculos de sol, viseira, relógio, qualquer tipo de relógio, mesmo digital. Qualquer tipo de relógio não pode. Nem nada. Sem nada. E fica lá um relógio para mostrando o tempo? Depende do local que você faz a prova. Tem lugar que tem o relógio que você vai cronometrando e tem uns que, por falta do relógio na sala, os monitores escrevem de meia em meia hora o horário no quadro, para você conseguir se planejar para fazer as questões. Tá. Eu falo com vocês dois, tá? Mas eu tô gostando do papo aqui com os meninos. Vocês falaram da alimentação e com relação ao ficar sentado esse tempo todo, como é que é? São quantas horas? São 5 horas. São 5 horas de prova. No primeiro dia são 5 horas e acho que no outro são 4 horas e meia. E aí, as costas doem? Como é que é? Eu acho que é tudo uma questão de você ficar naquela posição. Porque querendo ou não, se você chegar lá sem nunca ter feito nada, você vai sentir de ficar 5 horas lendo um monte de texto com as costas paradas, sem levantar muito. Mas eu acho que como o Galois ofereceu vários simulados
que duraram a mesma quantidade de horas, a gente tem prova toda sexta-feira que a gente já é acostumado a ficar várias horas sentado, eu acho que é tranquilo. Eu acho que o que pega mais seria a questão do nervosismo. Porque às vezes a pessoa nem tá tão incomodada de ficar sentada. Às vezes é uma hiperatividade por estar tão nervosa que não consegue ficar sentada muito tempo. Ô Cecília, tem um outro detalhe também. Quando vocês estão numa sala assim, aqueles que estão de fato concorrendo, eles aproveitam as 5 horas para fazer a prova. Tem aqueles que só faz uma olhada por cima, fica aí meia hora, 1 hora e sai. Tem. Mas, tipo assim, é porque tem um horário limite. É igual aqui no É igual aqui na prova. Tem, mas, por exemplo, a prova vai acabar às 7 horas. Para você levar seu cartão de respostas, você só pode, o cartão da prova, você só pode levar ele se você sair depois de 6h30. Antes de 6h30 você tem que deixar lá. Ok. Aí, tipo, tem gente que vai lá só pra... Só por fazer. Só por fazer, Só por pra fazer. fiz Enem. E tem gente que realmente quer testar. Pra ver, testar tempo de prova, ver como é que tá a bagagem de conteúdo, Então, redação. nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Dila, você tem mais alguma informação para poder, de dicas? Nós já falamos da alimentação, já falamos da postura, já falamos do boné, do relógio, do chapéu, do como é que chama? O capuz, né? Tem mais alguma coisa Tem de dicas duas assim? coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, como professora de redação, que é o aluno ler redações nota 1000 antes da prova. Pelo menos leia algumas, estude para poder entender repertório, entender os argumentos que os autores daquela redação nota 1000 usaram para chegarem até aquela nota. Porque isso é muito importante. Repertório, vocabulário, construção de argumentos, isso tudo é muito importante na hora de fazer uma redação nota 1000. E o aluno nunca viu uma redação nota 1000, como é que ele vai ter uma base para poder fazer? Então leia, pesquise na internet, consulte quais foram as redações nota 1000 que já aconteceram, para que você também tenha um bom repertório, para que você possa ter uma noção melhor ainda de como fazer a sua redação nota 1000. E uma outra dica do Cineia, que é uma coisa que eu acho super importante: visite o local da prova antes do dia da prova. Ah, legal, é. Você não sabe, você nunca foi, você foi designado para um colégio que você não imagina onde seja. Vá no dia anterior, veja onde é, como chegar, quais as rotas. Lembre-se que no dia do Enem o trânsito vai estar maior, vai ter muito mais gente para chegar naquele lugar, então você tem que calcular um tempo maior. Porque se você nunca foi, chega no dia do Enem, você vai só por um GPS e atrasa, você já cria uma ansiedade, já vai atrapalhar no seu emocional. Ansiedade desnecessária. Exatamente. E ainda corre o risco de chegar atrasado e não entrar para a prova. E as televisões adoram pegar esses que ficam por trás, né? Vira um meme. Sensacionalista. Vira um meme. Vira meme. É, a caneta preta, né, gente? Caneta preta transparente. 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 Caneta Transparente. preta. Nada de lápis, borracha. Ah, não, só Não, caneta, não, meu só Deus do céu. Só leve a caneta preta transparente. Tá, então, resolvido, agora nós vamos falar da prova, né, João? Certo. Agora você começa. Certo. Então, você vai dar os pequenos detalhes. Depois eu tenho umas perguntinhas para fazer para vocês. Tudo bem. Aí entra todo mundo, mas manda aí, manda bem. as dicas para nós. Comentar então de primeiro dia, que Aham. a prova do Enem é separada em 2 domingos, inclusive aproveitar para dar uma dica, porque domingo é o dia que você almoça e você dorme logo depois do almoço. Então isso é importante também de preparar seu corpo para aquilo que vai acontecer, porque mesmo que você tenha uma bagagem boa de conteúdo, mas todo aquele momento, todo aquele domingo, depois do almoço, você vai, descansa, você dorme, você está treinando o seu corpo a entender que aquilo vai acontecer todos os domingos. Então, num domingo de prova, que você chega para fazer a prova, você senta, dá o horário do almoço, o seu corpo ele já vai falando, opa, hora de descansar, hora de dormir. Ah, mas eu estou acordado aqui. Mas seu corpo começa a pedir um descanso, começa a pedir um pouquinho menos de seriedade naquela hora, o que pode acabar te atrapalhando a ficar atento e ler a questão com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de preciosismo que a questão pede. Então, é importante. Para o primeiro dia, a gente tem linguagem... Peraí, só um minutinho, você falou uma coisa aí que eu quero puxar uma outra. Você disse que para evitar dormir pós-almoço, porque o corpo realmente tende a economizar energia, o corpo não gosta de gastar energia, então, naturalmente, isso acontece.
Mas o sair no sábado à noite, né, gente? Não pode de jeito nenhum. É bom evitar, né? É um momento único, assim. São 2 finais de semana, são 2 domingos ali do seu ano. Dá pra ficar em casa. Dá pra se tranquilizar no sábado, descansar um pouco mais. Faz parte de todo o processo. Faz parte. Fazer a prova não é só o dia da prova, o horário que fecha o portão, até o horário que você sai. Tem um processo antes. Então, vale a pena, é mais completo. Isso com certeza. João, agora a prova. Ok. Agora, gente, eu parei de dar aula em 2004, então estou desatualizadíssima. Não sei nada sobre Enem. Perfeito. O primeiro dia, ele tem linguagens de suas tecnologias. Dentro de linguagens de suas tecnologias, a gente tem uma prova que você escolhe ou inglês ou espanhol. Isso é muito importante porque já vi acontecer em sala, enquanto eu estava fazendo a prova, da pessoa marcar inglês, vem primeiro as questões de espanhol, ela marca no gabarito como se estivesse fazendo a prova de espanhol, mas o que acontece? Como marcou inglês, não tem espaço para responder as 2 provas no gabarito. Então ela perdeu todas aquelas questões. Peraí, não entendi não. Como é que é isso mesmo? Ela selecionou que ia fazer a prova de inglês quando fez as 2 provas estão lá à disposição. Isso, no caderno vai vir tanto as questões de espanhol quanto as questões de inglês. Ok, ela Só que escolheu lá inglês. no período da inscrição você escolheu se você queria fazer espanhol ou inglês. Ok. Só que no seu cartão de respostas tem só tem alternativa para você fazer ou inglês ou espanhol. Não tem inglês, espanhol, Ok. não tem separadinho, só tem a questão 1. Se você selecionou inglês, a sua questão 1 referente à prova de inglês. Se você escolheu espanhol, a sua questão 1 é referente à prova de espanhol. Mas tem muita gente que no nervosismo ali começa a fazer a prova de espanhol, começa a marcar no gabarito a prova de espanhol, quando vê as primeiras questões de inglês, que volta lá o número 1, ele fica, opa, onde que eu respondo essa então? E aí perde todas aquelas questões. Aí o nervosismo aumenta. E dentro da prova você não tem um cartão extra de respostas, você infelizmente fica sem aquelas questões. A questão número 1 então começa com línguas? Sim, começa com línguas. Quantas questões? As línguas estrangeiras têm 5 questões. Tá, ok. Tá? Vocês já passaram por isso? Não, vocês já sabiam desse detalhe, né? Acho que aqui na escola eles sempre frisaram muito isso, né? A gente não marcava pelo sistema antes, a gente recebia um papel antes, e aí marcava o que você ia fazer para só depois eles contarem mesmo a sua nota nas línguas. Mas é só questão de atenção mesmo, eu acho. Você receber a prova, você se atentar ao que você marcou, porque é o que o João disse. Às vezes você marcou para inglês, você vê o espanhol ali primeiro, começa a fazer espanhol, e aí, cadê? Onde está o espaço do inglês? Tem gente que só vai perceber isso quando nas últimas 5 questões não tem lugar, sabe? Faz a prova inteira e chega nas últimas 5 e vê, faltou 5 lugares. E aí você marcou muita coisa errada. Você tem que ter agilidade, você tem que ter calma para fazer, né? Porque senão você vai atropelando. Gente, é muito detalhe, né? Muito. Nós tem que treinar muito, não pode fazer uma prova dessa sem treino, né, gente? Por isso a importância dos simulados, por isso a importância que o Galois dá a investir os simulados, a essa preparação, porque o treino, ele leva à perfeição. E por isso que a gente treina tanto, para que eles possam não se perder, não só no conteúdo, mas também nesses detalhes. Odila, e falando nesse detalhe de Galois dar muito simulado, tem alguns alunos que não fazem simulado, né? Preciso de colocar isso na cabeça deles, que eles precisam fazer o simulado, né? Não é só para o Enem, para qualquer prova, para né? Qualquer prova, para e qualquer começa no primeiro ano, né? Exatamente. Quanto mais cedo puder começar, melhor. A Cecília, por exemplo, está no primeiro ano, mas olha a bagagem que a Cecília já tem por causa dos simulados que ela vem fazendo. Olha o conhecimento que ela já adquiriu disso por causa dos simulados. Então, fazer o simulado é muito importante. O João sempre fala que a gente não entra para um campeonato de futebol sem treinar. Então, você não vai fazer uma prova também sem treino, sem preparação. É uma comparação equivalente, porque você precisa treinar, você precisa se preparar para aquele momento. São muitos detalhes que não dá para descobrir na hora da prova. É porque não é só você saber a matéria, vai muito além. Experiência Eu de acho prova. que a diferença, o detalhe assim de aprovar, tem muito a ver com esses pequenos detalhes, né? Exatamente. Tem gente inteligentíssima que chega na prova e fica nervosa e não consegue Exatamente. fazer. E tem gente que tem uma bagagem legal de conteúdo, mas que é muito calma e, presta atenção no que faz direito e consegue ser aprovado. Às vezes é muito mais questão
do socioemocional mesmo do que da inteligência da pessoa de verdade. Ô, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Me parece que a prova do Enem, ela comparada com o PAS, que Brasília predomina muito a questão do PAS, né? Ela é mais fácil, porém os alunos erram mais. Isso, é porque a prova do Enem, ela é um exame nacional. E para ser um exame nacional, ela precisa comportar a educação do Brasil como um todo. De capitais, como Brasília, e do interior. Do interior. Então, ela precisa abarcar uma população, uma parcela da população muito maior. A UNB tem uma característica de ser mais conteudista, comparação ao Enem, e mais subjetiva nas suas respostas. Então, você acaba tendo um pensamento mais crítico, enquanto o Enem tem um pensamento mais... Objetivo. Objetivo. Não simples, mas objetivo. Então, são duas estratégias de prova diferentes, são duas experiências de prova diferentes. Só que, a partir do momento que você faz várias provas diferentes, e aqui em Brasília, todo mundo acabou ficando mais acostumado com a UNB... Sim, porque já nasceram no berço, já nasceram, tá lá, que lindinho, ela vai fazer um PAS, né? Exatamente. Então, quando acaba ficando cara a cara com uma prova do Enem, tem uma certa estranheza. Mas isso é falta de costume com aquela prova. Porque essa dificuldade, ela passa. Você falou que as questões são mais objetivas. Também no Enem a gente chama de questões, né? Sim, sim. Gente, porque na minha época era item. Agora é a questão... Pode chamar de questão sem problema nenhum. Pode chamar de questão. Isso, múltipla escolha, então, ABCD. Usa a geografia para dar um exemplo para nós para os meninos não, eu não posso esquecer. Eu estou buscando para aprender, buscar informação para mim. Mas só essa pergunta. Usa uma questão de geografia para explicar essa objetividade, porém simples e não simples. Certo. Uma questão de geografia que caiu há um tempo atrás, que mostrava lá um mapa, esse mapa, a Pangeia, né, aquele supercontinente que a gente tinha 250 milhões de anos atrás, e desse supercontinente, ele passava um texto simples, pequenininho, explicando sobre a Pangeia, e ele comentava que, para que aquela imagem continuasse até os dias de hoje, qual processo deveria permanecer imóvel, intacto, vamos dizer assim. E aí, dentro das alternativas, a resposta correta era que o processo geológico, o ciclo geológico deveria permanecer o mesmo daquela época para que a Pangeia não se dividisse. Então, para que as placas tectônicas não se movimentassem, não mexesse a Pangeia e reorganizasse o planeta nos dias de hoje. Então, ele te apresenta uma imagem, ele te apresenta um cenário, uma situação, fala muito pouco sobre aquele cenário, e aí ele pergunta qual o nome daquele processo, o que está acontecendo ali. Então é algo objetivo, que te fez pensar tanto num texto que não é verbal, que é um texto imagético, uma informação pequena de um texto verbal e a pergunta direta, objetiva. Agora, no Enem, as questões são bem assim diretas, ou tem aquelas assim, estou em dúvida se é AB, estou em dúvida se é AD, tem aquelas pegadinhas, tem? Bastante. Acontece porque você acaba você acaba se deparando com alguns distratores. Algumas questões, alguns itens que aparecem na prova para tentar desviar sua atenção do que de fato é aquilo que a questão está realmente perguntando. Que às vezes é uma resposta correta, mas não para o cenário que foi te apresentado. Então, é uma informação correta, uma informação verdadeira, mas não para o cenário daquela questão. Então, não é para você responder ali agora. Talvez numa outra questão, se fosse reformulada, ok. Mas naquele cenário que te apresentaram, não. Ok, então numa situação dessa, nós estamos dando dica para a prova. Está em dúvida se é AB ou se é AD. Passa para frente, deixa em branco, depois volta, como é que faz? Arrisca, fala, mamãe mandou bater aqui. Isso é uma questão também que eu gosto de falar, que é uma questão de estratégia, tá? É por isso que simulados são coisas muito importantes. Porque você ganha experiência de prova. Então você está lá no simulado e você decidiu que você vai deixar essa em branco agora, vai fazer o resto da prova e voltar. Se você se sentiu confortável em fazer isso, aí eu digo, então faça isso no dia do Enem. Se no seu simulado você não se sentiu confortável com isso, você preferiu marcar algo ali, continuou fazendo a prova, então eu digo, então que marque e faça o resto da prova.
Porque na prova, a gente não tem um caminho, não é linear. Não é eu faço desse jeito porque é o melhor jeito. É o seu jeito. Tem que ser o jeito que vai te deixar confortável. Porque ansiedade e nervosismo na hora da prova a gente tem de monte. Então tem que ser algo que você já treinou, que você tem experiência sobre aquilo. Isso que é importante. Tá, e quantos minutos mais ou menos para cada questão? No primeiro dia a gente tem em torno aí de 3 a 3 minutos e meio. No segundo dia a gente já vai ter coisa de quase 4 minutos por questão. É um tempo legal para fazer. Tá, e no total são quantas questões? Linguagens a gente tem 45, humanidades 45. No segundo dia, 45 para ciência da natureza, 45 para matemática. Lembrando que no primeiro dia tem a redação. Isso, tem a redação, por isso eles é acrescentam. bom começar pela redação, porque a redação tem que dar 1000, né? Tem que dar 1000, mas é bom dar 1000 mesmo, mas esse lance da redação eu acho que é o que mais pega as pessoas em questão de tempo de prova, né? Porque tem muita gente que não tem a experiência de fazer a prova do Enem e não tem experiência em fazer uma redação do Enem, porque a redação do Enem tem o seu modelo próprio de proposta de intervenção no último parágrafo, Que é o que muita gente que é o que muita gente perde ponto, é 1/5, se eu não me engano, da nota total da sua redação. Então, essas são coisas que você tem que saber. E, enfim, voltando à pergunta, não é recomendado você começar fazendo a redação. O recomendado é você ler a sua redação assim que você receber sua prova. Você lê a sua redação, você entende o tema, você grifa palavras importantes e você vai fazer a sua prova. Você começa, porque aí você vai ter um processo no seu cérebro que a gente chama de brainstorming, que é, você vai ter ideias do que usar de repertório, de como escrever, você vai lembrar, que nem a Angela disse, de redações que você anteriormente já viu, que alcançaram a tão desejada nota 1000, então o seu cérebro vai te aquecendo para isso. Aí, passadas certas ali 1h30, 2 horas no máximo, aí que você deve parar a sua prova e agora eu vou fazer minha redação. E aí, para você ter os 3 minutos, que nem o João disse, você tem que gastar ali suas 1h30 no máximo para fazer sua redação. E, inclusive, a própria prova pode dar repertório para redação, né? Pode, muitas vezes isso acontece mesmo. Acontece, né? Muitas vezes. Nos textos informativos de cada questão, eles geralmente trazem alguns dados que, se você der uma sorte a mais, você consegue usar eles no tema da redação. Ok. Quer falar alguma coisa? Dos textos, porque, por exemplo, o X-Studio, ele sempre fala que o texto motivador está ali para te ajudar, mas não está ali para você copiar. Então você tem que ter uma ideia muito grande de como parafrasear as coisas. Porque se você copiar só o que está escrito ali, você não é repertório novo, porque já está sendo apresentado pela prova do Enem. Então, o que é bom você fazer é você ter um amplo repertório. Isso pode ser de livro, de filme, de música, de um filósofo. Algo que tem a ver ali com o tema. E usar coisas da prova e não dos textos motivadores é até melhor. Porque você não está copiando o que a proposta de redação já te deu. Então é isso que ele falou. Isso aí perder ponto, né? Perde muito. Copiar. Porque é plágio, querendo ou não, né? Você tá plagiando. Você já está pegando um pedaço, né? Você pode usar como inspiração, tipo, se falou lá um dado, você pode interpretar aquilo da sua forma e colocar na sua redação. Só que isso muitas vezes é difícil de fazer. E você tem que ficar pensando muito para fazer, tipo, meu Deus, como é que eu vou mudar essas palavras para não ficar igual? Então, às vezes, é melhor você já ir com um repertório meio que pronto. Tem vários repertórios na internet que dão pra todos os temas. Tipo assim... É o que a gente chama de repertório coringa, né? Dá pra todo o tema. Existem os repertórios coringas, que são, às vezes, é uma citação que você consegue encaixar em qualquer tema da redação. Que legal! E tem na internet, você pode pensar, tipo, repertório coringa pra redação. Você consegue encaixar saúde, educação, tudo. Que legal! É legal ir com esses repertórios prontos, porque às vezes você não se sente confiante no tema da redação, e aí você consegue, tipo, tirando umas ideias do repertório e tudo. E uma dica que eu uso às vezes, que é quando eu pego uma redação, uma prova de redação e não sei o tema, eu pego as palavras do tema e eu vou tentando lembrar o que essas palavras me lembram. Então, por exemplo, vamos supor um exemplo bem besta, o aumento das doenças no mundo. Tipo, o que doença me lembra? Covid, pandemia. E eu vou tentando tirar várias ideiazinhas das palavras que o tema me deu. Porque aí isso me ajuda a, tipo, montar o meu texto. Porque às vezes não tem o que fazer do tema, tipo, é um tema muito, muito abstrato na cabeça. E aí você vai pegando as palavrinhas-chave do tema e vai tentando desmembrar elas em palavrinhas que fica mais fácil pra você. Isso ajuda muito. Tá, Dila, você é professora de redação, né? Então, completa aí a fala do João e da Cecília. E uma coisa muito importante,
Eu já corrigi muitas redações de Enem, de vestibular. As pessoas usam palavras que elas não conhecem só porque elas acham a palavra bonita. Viram, tá lá estudando repertório coringa, vocabulário, e aí na hora usa uma palavra que ela não tem a menor noção. Isso acaba com toda a coesão, toda a coerência do texto. E aí você vai perder ponto, muito ponto por isso. Então, tenha certeza do vocabulário que você está usando. Se você quer usar um repertório coringa, você tem que entender muito bem o que aquilo ali está te dizendo, com que construção aquilo pode ser utilizado. Não utilize jamais palavras só porque são bonitas para tentar impressionar a banca. Você vai impressionar de um jeito muito ruim, né? Não vai ser uma redação nota 1000. Então tem que ter muito cuidado com isso, com o uso de palavras que você realmente conhece. O emprego do tempo verbal tem que ser muito coerente com o que você está escrevendo. As pessoas às vezes começam falando num tempo verbal, daqui a pouco vão para outro, e fica nessa troca de tempo verbal. Isso quebra o ritmo da prova, isso também atrapalha muito a compreensão. E lembrar sempre, vai ter uma pessoa que vai ler o seu texto. Essa pessoa não está do seu lado, essa pessoa tem que ler sozinha, ela tem que entender. Então a sua letra tem que ser legível. Ela tem que ser bem legível. Essa dica é boa. Exatamente, porque uma letra ilegível, a gente nem vai se dar o trabalho de corrigir. Se a letra for legível, a gente nem vai se dar esse trabalho de tentar. Pensa, um corretor de redação, ele tem milhares de redações para corrigir. Ele não pode perder tempo tentando decifrar uma letra. Então lembre-se, você não estará do lado do corretor. Ele precisa compreender o seu texto sozinho. Então a letra tem que ser legível. Tá, e a redação tem que ter início, meio, como é que é? Como é que é? Tem uma introdução? Tem uma introdução, tem que ter uma boa argumentação. É uma coisa que A introdução é pequenininha, como é que é? Ela já não é uma redação muito extensa. Né? A redação... não pode ser extensa. São 30 linhas no máximo. É? Ela já não é uma redação por si só muito extensa. Então, assim, você tem que concentrar primeiro a introdução, depois fazer uma boa argumentação. Como os meninos disseram, não copie os dados do texto motivador. Né? Busque informações na prova, busque informações do seu conhecimento. Por isso ler é importante, por isso assistir ao jornal, buscar notícias antes, isso é muito importante para construir. Então, faça primeiro a sua introdução. A introdução é realmente apresentando o problema, tá? Toda prova de redação ela tem uma questão problema. Então, apresente a questão problema. Depois você tem que fazer a argumentação, construir bons argumentos. Gente, argumento não é uma coisa superficial, tem que ser uma coisa realmente que traga dados, que traga informações importantes dentro daquele contexto. E, por fim, feche com a proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? Uma solução para aquele problema inicial. A gente começou com uma questão-problema, tem que fechar resolvendo esse problema. Você tem que saber que você tem que fazer uma proposta de intervenção que vai resolver esse problema. Então, essa redação é um mestrado. Mas, em compensação do seu estudo, da redação, ela vale a mesma coisa que qualquer uma das outras provas, né? Ela vale 20% da sua nota no final. Você ter uma redação nota 1000 é extremamente valioso. É matemática e redação, né? E a depender da banca da universidade que você queira, ainda tem o peso. Pode pesar mais. Geralmente as universidades privilegiam muito a prova de redação. Muito. Por isso ela é tão exigente. E por isso que ela é tão importante. Para mim, ela é um dos momentos mais importantes. E redação você só aprende fazendo. Então, Dila, vou fazer uma pergunta aqui agora. Alguém está nos assistindo e fala, caraca, eu não treinei redação. Tá faltando hoje é terça, né? Vai assistir lá para quarta, quinta-feira. Qual sugestão que você faça? Que sugestão você pode dar? Vou até ser repetitiva. Busque ler. Se até agora você não treinou a sua redação, se você não treinou a escrita, então leia. Se você não tem leia a redação ou leia redações. Leia redações que já foram feitas e que já tiraram a nota 1000. Leia artigos. Mas nesse momento, faltando aqui, né, menos de uma semana, leia redações nota 1000. Porque elas vão te dar esse repertório coringa e elas vão mostrar essa estrutura da introdução, da argumentação e da proposta de intervenção. Não dá mais tempo de procurar ler o mundo agora. Então, vamos focar no que a gente precisa. Nesse momento, a gente precisa saber como construir uma boa redação. Então, leia a estrutura da redação. Então, leia para poder entender esses aspectos estruturais que são importantes. Tá, agora uma pergunta importante. Temas como, por exemplo, Guerra de Israel agora, não vai cair, né? Porque a prova já foi elaborada. Então, eu acho que não vai, o tema que você usou agora como exemplo, realmente não vai cair, porque a prova do Enem ela é uma prova
é uma prova nacional. Ela é uma prova feita do governo para o governo. Então, a prova do Enem, ela vai tentar refletir todas as questões que o governo atual do país gosta de retratar, entendeu? Para com uma troca de governo, principalmente, você pode esperar muito a questão ambiental, porque o governo que a gente está atualmente é um governo ambientalista, entende? Sim. Então dá para você ter um norte maior dos temas que a sua redação pode trazer. Além disso... SG, então. Além disso, a gente tem que lembrar que a prova ela é feita com base num banco de questões, que é o banco de questões do INEP. E esse banco de questões do INEP, ele é testado. Então, a questão é elaborada, ela é testada em alguma prova feita pelo Brasil. Então, pode ser a Provinha Brasil, pode ser uma prova estadual, pode ser uma prova feita em qualquer lugar do Brasil. Ela é testada, ela é medida, ela vai ver a régua de dificuldade dessa questão e vai ser jogado lá no banco de questões. A partir do momento que está no banco de questões testada, aí ela pode ser utilizada. E esse processo não é um processo que você faz em um mês e termina em outro. Então é por isso que a gente acaba falando que coisas que são atualidades pro Enem são atualidades de 6 meses atrás, 1 ano atrás. Então pode cair ainda muita coisa de Covid? Sim, com certeza. Com certeza. Principalmente da questão da desinformação, né? Da desinformação, das vacinas, aquela coisa toda, né? Toda aquela questão da desinformação. Porque precisa ser testado, precisa ser avaliado para não cair em alguns erros que ainda podem acontecer, como aconteceu com uma questão de matemática do Enem do ano passado, que não valeu para nota. A questão estava errada, a questão não tinha uma resposta correta, pronto, ela é anulada da TRI, da Teoria de Resposta ao Item. Então ela não funciona para nota. Ô João, nosso tempo está acabando, mas eu preciso de abordar. Nós já falamos das línguas, Sim. já falamos da redação. Sim. Falta a gente rapidinho falar da prova de português, né? O que mais cai? Cai muito texto, gramática é cobrado somente nos textos. Faz assim Lembrar que na prova de português você tem 40 questões com 40 textos. Então é uma prova que você, dependendo das questões, você vai precisar ler muito. Nossa, 40 textos, e são textos grandes ou pequenos? Do ano passado foi grande, tá? Ele vai mudando um pouquinho, mas pode ser uma prova cansativa. Então, a ideia é um jeito até muito bom de se ler a questão, é você começar pelo enunciado. Você lê as alternativas, às vezes você já tem uma ideia, às vezes você já inclusive sabe qual vai ser a resposta correta, você volta no texto ali só para verificar, só para ter uma confirmar, marca e vai embora. Porque isso te economiza tempo. Já? Se eu for ler todos os textos, eu chego no final da prova, minha cabeça não funciona. Você fica muito Gente, cansado. se eu fizer essa prova dessa, eu preciso no ledor. É que os textos são grandes e não são textos tão simples assim, então você tem que... Tem textos mais Lê o enunciado e verifica as alternativas. E aí, a fonte é interessante você verificar. É um e vendo a necessidade. necessidade. As pessoas observam A fonte é muito importante porque ela te dá um norte de onde seu texto vai, né? Quem postou o texto, em que jornal, em que meio ele foi postado. Então já te dá um norte sobre o tema do... Então você tem que ler os jornais todos pra você saber. Não, mas é que normalmente vem, tipo, embaixozinho do texto, o jornal que foi publicado, e acho que isso é mais coisa do dia a dia, acho que todo mundo tem uma noção. Uma noção, E né? aí, tipo, você já consegue ver se ele tá mais pro Mas lado, isso é mais muito pro importante, porque a gente acredita que tem uma noção, porque a preparação aqui ela é muito boa. Inclusive a preparação aqui no Galois ela é muito boa. Mas isso não é o natural, principalmente da geração mais atual, de assistir jornal. É necessário, isso aumenta o repertório e aumenta o repertório de maneira natural, de observando as notícias, de observando o que está acontecendo com o mundo. Então vai te deixando passivamente mais inteligente. É importante. Tá, vamos falar da geografia, história, filosofia, sociologia, tem tudo isso aí? Tem tudo Uma isso. prova grande, hein, gente? É bem A prova de humanidades ela é um pouquinho extensa também. A parte de geografia, quando cai um pouco mais de geografia física, ela dá uma enxugada, ela fica menos problemática, porque tem mais gráfico, tem mais imagem, então o pessoal tende a passar um pouco mais. Só que quando acontece isso, ela fica mais conceitual. Logo, ou você sabe o conceito, Ou você não sabe. ou você não sabe nem para onde ir naquela questão. Então isso pode acontecer. Provas de história, filosofia e sociologia, que nem eles falaram.
a gente tem uma prova que é uma plataforma governamental. Então ela vai seguindo, ela vai ter escolhas do banco de questão do INEP que é mais voltado a interesses públicos e políticos daquele momento. Daquele momento, com certeza. Ô, João, o que me motivou a fazer esse bate-papo aqui foi a gente conversando e você contando assim que você teve um caso de uma aluna, excelente aluna, e que fez o simulado e tirou uma nota significativa, mas ela errou um item e ela ficou se culpando, ficou chateada. Isso acontece? Que sugestão? O que você pode comentar sobre isso agora? Ele está falando específico, né? Acontece sempre. Os casos que alguém gabarita uma prova, qualquer uma das provas do Enem, sai na notícia. Então não é algo corriqueiro, não é algo comum. A gente sabe que erros vão acontecer. Até porque ler a prova fora do dia de prova é uma coisa. Fazer a prova lá, na cadeira, com a sua caneta preta na mão, é outra coisa. Coisas que você sabe, pode ser que escapem na sua mente. Normal, é natural. O interessante é que você, beleza, eu li aquela questão, eu percebi que eu errei, não sabia mesmo aquele conteúdo, a partir de agora você sabe. Aprende com a questão, aprende com o erro que você cometeu ali naquele momento. A partir de agora, o conteúdo que essa questão me ensinou foi esse. Anoto qual o conteúdo, a partir dali, aquilo ali se torna verdade, se torna conteúdo para você. E segue o jogo, a próxima vem aí, vem no próximo final de semana. Se isso acontecer no simulado, melhor ainda, porque chega o dia do Enem, você já está mais preparado. Experiência de prova. Tá, outra coisa que na minha época eu chamava muita atenção dos alunos, para aqueles bons alunos, para procurar as questões mais difíceis, porque poucos acertam, né? Uhum. E ele ganha ponto na frente, porque uma questão simples, todo mundo acerta, eu né? acho que é exatamente o contrário. Na prova do Enem, ela é composta por dia de 90 questões, e aí a gente tem, eu acho que são 40 fáceis, 30 fáceis, 40 médias e 20 difíceis. O interessante é você procurar acertar principalmente as fáceis e as médias, porque elas sobem a sua média absurda, assim. Mas isso é só Enem? Isso é um programa que eu... É só para Enem? Eu acho que sim. É porque é um sistema que eles usam que é a teoria de resposta ao item. O mais importante não é nem falar, acerte as fáceis e as médias. É falar, tenha coerência. Acertou as fáceis... Acerte as médias, acerte as difíceis. Mas se você erra as fáceis e acerta uma difícil, até aí a teoria de resposta ao item fala, como é que esse cara erra questões fáceis e acerta uma questão difícil? Então ele pega a régua da questão difícil e dá uma baixadinha. É uma tentativa de conseguir eliminar chutes, dar a pontuação para aquela pessoa que foi lá e chutou tudo. Viu? O Brancalhão, o professor de física, deu essa dica em sala. Você vai passando o olho na prova, achou questão fácil? Faz. Viu que uma questão está muito difícil e não está conseguindo fazer? Pula e vai para uma fácil. Porque é melhor você acertar mais fáceis do que deixar fáceis em branco e acertar todas as difíceis. Porque sua nota vai cair. Sim, existe até um gráfico que o X-Tudo mostrou, não sei se você chegou a mostrar esse ano para vocês, que são 3 provas que realmente aconteceram, e aí uma prova de uma pessoa que acerta algumas fáceis, algumas médias e muitas difíceis, uma pessoa que acertou todas as fáceis, metade das médias e uma ou 2 difíceis, uma pessoa que acertou todas as difíceis, metade das médias e nenhuma fácil. A pessoa do meio, ela vai se dar melhor justamente pela coerência que a prova dela tem, entende? Você concorda comigo que se você acertar mais questões fáceis e médias, você é mais coerente de acertar algumas difíceis. Agora, você chegar lá, você recebe uma prova que a pessoa acertou todas as questões difíceis e tem 3, 4 de, 40 questões fáceis acertadas, não é coerente. Aí eles abaixam o seu alcance das questões difíceis, entende? Então esse programa esse pensamento de você procurar as fáceis é muito interessante. Viu que a questão é difícil? Joga um ponto de interrogação nela, volta depois, vai procurar as fáceis primeiro. As médias também, mas principalmente as fáceis. Então nada de ficar ansioso ou triste porque acertou uma difícil e errou uma fácil, viu, gente? Isso faz parte do processo, tá? E uma coisa importante do que você falou agora, nada de ficar triste, nada de se deixar abalar emocionalmente. Sim. A prova é uma prova que depende também do seu emocional. Você se desesperar, você na hora realmente não conseguir controlar o seu emocional, vai te prejudicar muito.
Então tenha também controle sobre isso. Errar, todo mundo pode errar, todo mundo vai errar. Agora, como você vai lidar com isso vai determinar o andamento da sua prova, inclusive. Viu que errou, não se desespere. Siga para a questão seguinte e continue a prova. O seu emocional pode ser o determinante na hora da sua pontuação do Enem. Eu posso considerar como sendo a sua mensagem final isso aí? Pode. Posso? Pode sim. A sua, João? Que mensagem você... Pode olhar para a câmera. Minha mensagem final seria para que você se preparasse de uma maneira completa. Entender que o Enem ele é uma prova que te pede não só o conteúdo, que vai ser algo interessante para você treinar o seu dia na prova. Preocupar com isso também. Você, dona Cecília? Eu acho que é mais ou Pode menos olhar pra a mesma câmera. coisa que o João falou. Eu acho que a prova do Enem, ela vai muito além de conhecimento. Então, no dia, tenta ter um dia mais calmo, não se estressar, não ficar revendo conteúdo ali em cima do dia, em cima da prova, querer aprender 30 fórmulas diferentes, porque isso não vai dar certo. Só vai te deixar mais ansioso, mais preocupado. Então, rever agora essa semana, fica mais tranquilo no final de semana e vai fazer uma prova calma, que aí vai dar mais certo do que você ficar ansioso e fazer a prova com a cabeça ali. Você, João? Eu acho que para você fazer a sua prova de uma forma boa, o melhor possível, né? Eu acho que você tem que estudar todos os detalhes dela, com muita antecedência, estudar o que você pode levar, o que você não pode levar, treinar a sua cabeça para uma prova daquele nível, sabe? Querendo ou não, é uma prova muito importante, é uma vez por ano, né? Então, assim, eu acho que se atentar àquelas coisas que você pode levar ou não, usar todos os recursos que você tem ao seu favor, sabe? Tipo, usar a sua identidade como régua, por exemplo, é uma estratégia que muita gente usa que compensa, porque você não pode levar régua. Entendeu? Então, tipo, é você estudar não para os conteúdos, você estudar para fazer a prova do Enem. Você ter estratégias de como fazer a prova do Enem, toda aquela estratégia que eu citei anteriormente da redação, de procurar as questões fáceis. O Enem é uma prova diferente, você tem que ter isso na sua cabeça, sabe? Usa, estuda, tira um tempo seu para estudar como você vai fazer essa prova, e não só os conteúdos. Obviamente, os conteúdos são bem importantes também, mas como você vai fazer a prova, tá ali pau a pau. João, você fala bem. Você quer medicina mesmo? Eu quero medicina mesmo. Porque de repente podia virar professor, né? Não, assim, eu falo pra todo mundo que eu quero medicina, porque a medicina hoje, já todo mundo sabe, é a nota de corte mais alta. Sim. Então eu acho que eu colocando na minha cabeça pra estudar pra medicina, eu passo pra Você qualquer passa em qualquer uma. Eu passo qualquer coisa, entende? E aí se eu mudar de ideia em alguma hora, eu já tô tranquilo, porque eu estudei pra medicina, então mas eu muda consigo não, passar. pode fazer medicina. Faz para os outros. Vai ser um professor de medicina. Mas eu te Quem sabe? aqui nós temos um monte. O Fausto fez direito. Fausto fez direito. Aí o Toshio fez ele mudar de ideia, ele foi para matemática. Vanzela era engenheiro. A Vanzela engenheiro. Não Pedro gostou da Nakamura profissão, aí engenheiro. foi pra... tirou especialização em matemática. Gente, nós chegamos ao final e a minha dica para você é o seguinte: você se preparou? Acredita em você. Você pode tudo. Outra coisa, não saia no sábado à noite. Se ficar em casa, vá dormir cedo, não fique diante da tela do computador ou do celular. Cuide do seu organismo, porque o seu organismo tem que estar bem. Coma direito, durma bem, nada de tomar ansiolítico para dormir, nada de tomar, durma normal. E eu gosto muito de mindfulness para relaxar. Se você entrar no YouTube, tem um monte de aulas lá, de orientações para você fazer, acompanhado de música. Cuida de você, porque você já cuidou do seu conteúdo. Um grande beijo. Na próxima semana nós voltamos com as exatas, tá bom? Beijo.